A história da humanidade ainda oferece muitos momentos inexplicáveis. Novas descobertas científicas fazem com que especialistas e pessoas com interesse na origem da vida se levantem e prestem atenção, pois ampliam a perspectiva do conhecimento e das habilidades de nossos ancestrais, e às vezes abrem perspectivas completamente diferentes para nós. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Evidência mais antiga de vida. A evidência mais antiga de vida na Terra foi encontrada em pedras de 3,95 bilhões de anos de Labrador, no Canadá. A rocha vem da era Arquiana, que data de 4 a 3,6 bilhões de anos. Durante este tempo, nossa Terra tinha apenas uma atmosfera rudimentar e oceanos dos quais surgiram as primeiras evidências de vida. Até agora, os pesquisadores basearam suas teorias na origem da vida na Terra em rochas de 3,7 bilhões de anos encontradas na Groenlândia em 2016. A descoberta em Labrador tem 3,95 bilhões de anos, que é 200 milhões de anos mais velha do que qualquer outra descoberta. Geólogos da Universidade de Tóquio disseram que os materiais encontrados foram criados por micróbios. Os cientistas colocaram o foco das investigações na detecção do grafite, já que pesquisas anteriores mostraram que a evidência de vida no grafite, que é enriquecido para formar isótopos de carbono, é possível. Os isótopos de carbono das rochas do Labrador sugerem que eles foram formados naturalmente e não foram contaminados com o tempo. Pesquisas futuras terão como objetivo analisar as composições do grafite e dos minerais que os acompanham, a fim de identificar esses organismos antigos e obter novos insights sobre as origens da vida na Terra. O segredo de uma cabeça de argila. Uma cabeça de argila humana de 2.100 anos fascinou os arqueólogos russos desde sua descoberta. Ela foi encontrada entre os túmulos de pessoas cremadas na Cacácia em 1968 e imediatamente chamou a atenção dos arqueólogos quando eles examinaram o cemitério de Shestakovsky. A cabeça de barro mostra a imagem de um jovem que provavelmente era um guerreiro. As primeiras radiografias do crânio, em 1971, revelaram ossos cranianos em seu interior muito menores que a própria cabeça de barro. Naquela época, novas investigações só seriam possíveis com a abertura do crânio de barro, o que significaria sua destruição. Demorou quase 4 décadas para os cientistas retornarem a esta relíquia da cultura Tagar, que é mais conhecida por suas elaboradas cerimônias fúnebres. Não raro, cremações com mais de 200 mortos ocorreram. As investigações levaram à conclusão de que a cabeça de barro não é o crânio de uma pessoa, mas de uma ovelha. Os cientistas suspeitam que as pessoas da cultura Tagar enterraram os mortos dessa forma incomum, já que o corpo do homem não foi encontrado. Dessa forma, a entrada na vida após a morte ainda estava garantida. Os arqueólogos estão familiarizados com várias dessas tumbas, chamadas cenotáfios, nos quais um animal foi enterrado como um substituto simbólico para o corpo desaparecido dos mortos. Tel Caramel. Tel Caramel é um monte de assentamento neolítico na Síria, perto do rio Quaik. Ele está localizado a 25 quilômetros ao norte de Alepo e 65 quilômetros ao sul das montanhas Taurus, e em seu ponto mais alto se eleva a 444 metros acima do nível do mar. Os primeiros sinais de vida encontrados no local remontam ao ano de 12.000 a.C. O sistema de defesa descoberto em Tel Caramel compreende um total de 5 torres, uma das quais foi construída por volta de 10.650 a.C. e, portanto, mais antiga do que a Torre de Jericó. Durante as investigações mais aprofundadas em 2006, foi descoberto que as paredes das torres tinham de meio a 1 metro de espessura e que estruturas individuais haviam sido erguidas várias vezes no mesmo lugar. Isso sugere que a instalação foi parcialmente reconstruída devido à destruição. A descoberta de uma camada de carvão de 2 a 3 centímetros de espessura, que foi encontrada dentro e ao redor da torre, apoia essa teoria e a evidência de danos causados pelo fogo. Não muito longe do complexo,
existem estruturas residenciais redondas que foram parcialmente enterradas no solo. Covas de pedra, com covas destinadas ao armazenamento de suprimentos, foram distribuídas por todo o ramo. Na área, os arqueólogos encontraram um dispositivo para fazer flechas e representações de pessoas e cobras, bem como uma figura de argila na forma de um pássaro. 12 túmulos com os restos mortais de 20 adultos, alguns dos quais sem crânios, também foram descobertos em Tel Caramel. Às vezes, apenas crânios eram enterrados. Nos sepultamentos durante este período, era costume entregar o corpo ao solo, mas enterrar o crânio em outro lugar da casa. A Caverna Lascaux. A caverna é um patrimônio mundial da Unesco desde 1979, com suas pinturas rupestres que são classificadas como parte da arte rupestre franco-cantábrica. A caverna foi descoberta por 4 homens em 12 de setembro de 1940, e no mesmo ano foi publicado o primeiro escrito científico que apontou a origem das pinturas rupestres no período perigordiano. A idade dos achados cai no período de 36.000 a 19.000 a.C. Nos anos que se seguiram, a obra de arte foi catalogada e mais de 1.400 vestígios foram feitos antes que a caverna fosse aberta ao público em 1948. O espectro de pinturas em cavernas varia de rascunhos a desenhos artísticos em que cores diferentes são usadas. Os resíduos de tinta foram examinados em microscópio eletrônico e o resultado confirmou a tese de que as cores correspondem a manganês e óxidos de ferro do entorno. Além das pinturas rupestres, havia também vários achados arqueológicos. Durante as escavações, joias, ferramentas e artefatos de pedra foram encontrados. Caverna de Altamira. Assim como a Caverna de Lascaux, a Caverna Espanhola de Altamira está na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e foi descoberta em 1868. No interior, existem cerca de 930 ilustrações do Paleolítico, cuja paleta varia de desenhos a carvão e desenhos a carvão para quadros coloridos. Na caverna, existem imagens de veados, cavalos e bisões, entre outras coisas. As cores foram aplicadas com caneta ou simplesmente à mão. A caverna foi usada entre 33.600 e 11.000 a.C., até que sua entrada desabou. A caverna não está aberta ao público desde 1978. As pinturas nas cavernas começaram a ficar mofadas com o hálito quente dos turistas e a grade de madeira anexada. Murujuga. Murujuga é outro nome para a península de Burrup, no oeste da Austrália. Na península, que tem 27 km de comprimento e 5 km de largura, existem de 600.000 a 1 milhão de gravuras rupestres aborígenes. Os chamados petróglifos têm, estima-se, até 30.000 anos e apresentam, além de imagens de animais parcialmente extintos, como o diabo da Tasmânia, emus, cangurus e milhares de símbolos mitológicos dos nativos australianos. A península de Burrup foi listada como um dos 100 monumentos mais ameaçados do mundo pelo World Monuments Fund desde 2003. Os petróglifos foram listados entre os 10 locais históricos mais ameaçados desde 2007. Alguns deles estão sob proteção no Parque Nacional Murujuga desde 2013, depois que cerca de 25% das gravuras rupestres foram destruídas pela industrialização. Caverna Teopetra. A Teopetra está localizada na Tessália, Grécia, no lado nordeste de uma formação de calcário. Vestígios nas camadas de sedimentos da caverna de 500 metros quadrados mostram que ela foi habitada desde o Paleolítico Médio até o Paleolítico Superior, o Mesolítico e o Neolítico. O material orgânico encontrado na caverna foi datado por radiocarbono e mostra a presença de humanos na caverna há aproximadamente 46.330 anos. Máscaras de fantasmas neolíticas. Pela primeira vez, o Museu de Israel, em Jerusalém, está apresentando máscaras de fantasmas neolíticas de 9.000 anos. Eles foram encontrados no deserto da Judéia e são uma visão assustadora com seus olhos vazios e boca aberta. A exposição inclui 12 máscaras de calcário do Neolítico, cada uma pesando de 1 a 2 quilos e cada uma única. Algumas das máscaras parecem representar pessoas mais velhas e algumas outras parecem jovens. Possivelmente, os ancestrais seriam homenageados como parte de uma religião da Idade da Pedra. Há muito espaço para a especulação.
já que essas 12 máscaras fantasmas do Neolítico são pelo menos 3.500 anos mais velhas do que os primeiros documentos conhecidos. Sapato Arene I. O sapato Arene I era feito de couro e foi encontrado em ótimo estado em 2008 na caverna Arene I, na província de Vayots Dzor, na Armênia. O sapato foi descoberto sob uma camada de esterco de ovelha e estava perfeitamente preservado pelo clima seco e fresco da região. Na verdade, o estado é tão bom que os laços foram preservados. É constituída por uma única peça de couro, que tem cerca de 5.500 anos, e, portanto, vários séculos mais velha do que os sapatos da múmia glaciar Otzi. O material foi examinado por 2 laboratórios independentes, que dataram a idade de 3.500 anos antes de Cristo. Com seus 24,5 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, as dimensões do calçado correspondem ao tamanho 37. Não está claro se era usado por mulher ou homem, pois os homens eram significativamente menores na época e, portanto, o calçado poderia pertencer a ambos os sexos. O calçado é feito de pele de porco ou de vaca. Pulseira de 70.000 anos. A pulseira foi encontrada em 2008 na mundialmente famosa caverna Denisova, na região de Altai, na Sibéria. A idade da joalheria foi estimada em 40.000 a 50.000 anos e, portanto, não foi feita pelo Homo sapiens, mas pelas espécies extintas do povo Denisova. Novas descobertas sugerem que a joia pode ter de 65.000 a 70.000 anos. Evidências claras para esta teoria ainda não estão disponíveis. No entanto, o fato é que é indescritivelmente belo. Durante o dia, reflete os raios do sol e à noite, junto ao fogo, projeta uma sombra verde profunda. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Continuaremos a apresentar mais vídeos deste e de muitos outros tópicos no futuro. Qual a sua opinião sobre o assunto? O que você gostou? Use os comentários para dar sugestões aqui pra gente das temáticas. Adoraríamos ouvir você. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau!